Então, nessa questão aqui, ele está falando essencialmente de NOx e oxirredução. E aí, falando sobre o NOx, né? O NOx, a gente vai ter elementos que vão ter a carga fixa. NOx, você pode chamar de carga. Então, vai ter elementos que vão ter essa carga fixa, que no caso aqui, os fixos são os elementos da família 1A, todos os elementos da família 1A, hidrogênio e a prata. Todos eles vão ter a carga igual a mais 1. Todo mundo da família 2A também vai ter a carga fixa. O zinco e o cádmio. Nesses aqui eles vão ter a carga igual a mais 2. O alumínio, carga mais 3. E por fim, a gente vai ter a família 6A e 7A também vão ter a carga fixa. Com uma pequena observaçãozinha aqui, tá? Família 6A, que é a família do oxigênio, tá? Tem carga menos 2, e a 7A, família do flúor, tem a carga menos 1. Qual é a observação? É que esses dois aqui, eles não podem ter oxigênio na molécula. Então, sem oxigênio, a gente vai ter essa carga fixa. Por exemplo, o HCl. O Cl, melhor dizendo, ele está na família 7A. Então a carga dele aqui é menos 1. Agora, se eu quiser colocar um oxigênio bem aqui, um O2, e aí nesse caso a carga dele já vai mudar, não vai ser mais menos 1 como está na tabela de carga fixa, tá? Por quê? Por conta da presença do oxigênio. Os que não estão naquela tabela têm a carga variável. E aí a gente vai utilizar um procedimento que eu chamo de jogo da velha. Nesse caso aqui eu vou colocar a molécula do ácido sulfúrico, H2SO4. E aí como é que a gente faz aí para encontrar, nesse caso aí, a carga do enxofre? O enxofre está na família 6A. Lembra lá que a família 6A ela tem a carga igual a menos 2. Só que ele está acompanhado com oxigênio, então a carga dele não é mais menos 2. Então eu vou ter que fazer aqui o procedimento do jogo da velha para descobrir quanto é a carga do enxofre. Então eu fiz aqui a cerquinha, dividi todos os átomos e aí embaixo eu vou colocar os elementos que têm a carga fixa. No caso o hidrogênio, a carga dele é mais 1, e o oxigênio, que a carga é menos 2. Sempre o hidrogênio vai valer mais 1, tá? O oxigênio nem sempre ele vai valer menos 2. Tem a situação do superóxido e a situação do peróxido, que muda a carga dele, tá? Mas isso é papo para outro dia. E aí, no caso do enxofre que eu quero descobrir, eu chamo de mais X. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar a minha carga, que está aqui nesse lado, pelo valor da quantidade, que é o valor do meio. Então, o nosso resultado vai ficar assim, ó. 2 vezes 4 dá 8. Conserva o sinal negativo. X vezes, quando não tem nenhum número, quer dizer que eu tenho 1. Então, é X. X vezes 1 dá X. E aqui, 1 vezes 2 é 2. Esse resultado tem que ser igual a 0. E aí, como é que a gente descobre o valor do X? Eu vou colocar aqui para baixo, tá? 2 mais X menos 8. Vou conservar aqui o sinal de todo mundo, tá bom? Vamos lá resolver. Qual é o procedimento? Eu começo aqui pelos números. Mais 2 menos 8, né? Esqueci de igual a 0, foi mal. Mais 2 menos 8 vai dar quanto? Subtrai e conserva o sinal do maior. Menos 6. O X eu não mexi, deixei ele aqui no lado. Tudo isso é igual a 0. Agora eu vou pegar esse 6 e vou passar para o outro lado da igualdade com o sinal trocado. Então X vai ser igual a 6. Beleza, descobrimos aí como é que encontra o valor das cargas fixas e variáveis, né? E esse assunto vai servir principalmente para oxidação e redução. Resumidamente, a oxidação é quando o elemento ele aumenta o valor do seu NOx ao longo de uma reação química. Já na redução, o NOx diminui.
E aí qual é a consequência disso, né? Na oxidação a gente vai ter a perda de elétrons. Então, para que um elemento sofra oxidação, ele precisa perder elétrons. Já na redução ele precisa ganhar elétrons. E aí vai acontecer a oxidação. Quer ver um exemplo? HCl, zinco, ZnCl2 mais H2. O que a gente deve lembrar? Que substâncias simples, substâncias que estão sozinhas, só com um único átomo, o NOx deles é sempre zero. Então aqui no caso o hidrogênio e o zinco, o NOx deles é igual a zero. E esses outros elementos aqui, o hidrogênio, a carga dele vai valer 1 e do cloro vai valer menos 1. Lembra lá que o cloro está na família 7A. Então, por ele estar na 7A, a carga dele sempre vai valer menos 1, desde que ele não esteja com oxigênio. E no ZnCl2, o Zn eu sei que a carga dele é mais 2. E o cloro não tem oxigênio, então a carga dele é menos 1. E aí você analisa o antes e o depois, sendo que a seta vai dividir aí os dois quadrantes, né? Então aqui no hidrogênio, o que aconteceu com ele? Está indo de mais 1 para 0. De 1 para 0, aumentou ou diminuiu a carga? A carga diminuiu. Então, ele está sofrendo uma redução. Já o outro elemento aqui é o zinco. A carga dele está indo de 0 para 2. E aí o que está acontecendo com a carga? A carga está aumentando. Se aumenta a carga, então ele está passando por uma oxidação. E aí uma coisa que confunde muita gente é a questão dos chamados agentes. Quem sofre oxidação é chamado de agente redutor. É só pensar no contrário, tá? Agente redutor é aquele elemento que sofreu a oxidação. Já o agente oxidante é aquele que vai sofrer a redução. Então aqui sofreu a oxidação, agente oxidante, quem sofreu a redução, agente redutor, tá bom? Então, lembra disso que vai ser importante para resolver a questão 95 aí da sua prova. Questão 95. O processo de redução desse metal, então, processo de redução desse metal. O agente redutor é quem? Bom, então vai ter um metal, indicando aqui no texto da questão, a gente vai ter que descobrir quem é. E ele vai estar passando pelo processo da redução. Logo, o seu NOx vai ter que diminuir, né? E aí o metal vai ser quem? Vamos lá para a questão. O ferro metálico é obtido em altos fornos, então eu já sei que o metal é o ferro. Beleza? Então vamos lá para a questão. O ferro metálico é obtido em altos fornos pela mistura do minério hematita, F2O3, contendo as impurezas de coque e calcário, sendo esses mantidos sob fluxo de ar quente que leva à queima do coque, com a temperatura em altos fornos chegando próximo a 200 graus Celsius. As etapas caracterizam o processo em função da sua temperatura. Tá aqui as nossas equaçõezinhas, tá, intermediárias. E aí você tem uma série de equações, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 reações químicas para você analisar. Como ele está falando exclusivamente aqui do ferro, então eu vou procurar uma que eu tenha a obtenção desse ferro metálico, né? A questão da obtenção aí desse ferro. E aí, analisando elas, qual é a nossa equação que eu vou ter a obtenção do ferro, unicamente, né? É essa reação bem aqui, ó. Tá bom? E eu vou transportar ela para cá para baixo, tá? Só para facilitar aí o nosso cálculo. Beleza? Passei a reação aqui para baixo para a gente fazer a análise dela. Lembra sempre, substância simples, NOx igual a zero. Então, o ferro aqui está sendo igual a zero, certo? Carga do oxigênio é menos 2. Para que essa conta seja igual a zero, o ferro tem que ser mais 2. Oxigênio menos 2. Então, para zerar aqui, no caso, o carbono tem que ser mais 2.
Aqui eu tenho que fazer um cálculo aqui, né? Mas é bem simplesinho. CO2, cortou aqui. Fiz aqui o jogo da velha. Menos 2 aqui para o oxigênio. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. E aqui o valor do carbono eu chamo de X, mais X, né? Então, para que essa conta seja igual a zero, o valor do carbono tem que ser mais 4. O oxigênio se mantém como menos 2, beleza? Tranquilo, coloquei a carga de todo mundo, agora tenho que saber quem sofreu a oxidação e quem sofreu a redução. Vamos começar aqui com o nosso ferro. Ferro tendo de 2 para 0. 2 para 0 está acontecendo uma redução, a carga dele está diminuindo, tá? Deixei aqui o nosso esquemazinho aqui para a gente lembrar. Se a carga diminui, ele está sofrendo uma redução. Quem é o outro elemento aí em questão, que está passando por uma alteração de carga? O outro elemento aqui é o carbono. Está indo de mais 2 para 4. Então a carga dele aumentou. Se aumenta, é a oxidação, tá bom? Beleza, então a gente já sabe quem oxidou, quem reduziu. Nesse caso aqui, se ele está oxidando, ele vai ser que tipo de agente? O agente redutor. E o FeO, no caso, está reduzindo, então ele vai ser o agente oxidante, certo? Quando você analisa as questões, você não analisa somente o elemento que está passando com tudo, tá? E sim a molécula inteira. Então, nesse caso aqui, quem é o agente oxidante? No caso aqui do ferro, né? É o FeO. E quem é o agente redutor? É todo mundo, não é? Embora só o carbono esteja passando pela oxidação, mas a gente analisa ele como uma molécula inteira. O CO é o nosso agente redutor. E aí na nossa questão ele pede para você encontrar quem é o agente redutor. O agente redutor dessa questão. O agente redutor é o nosso CO. Gabarito da questão 95.